Tentar. Transitivo direto, empregar meios para conseguir algo. E se eu te disser que no mundo real essa palavra não significa absolutamente nada? Tenta soltar. Não. Soltar normal? Tenta soltar. Tá. Isso, mais uma vez. Ok. O que aconteceu? A gravidade puxou ele pra baixo, caiu na minha mão. Não. O quê? Você não me escutou. Tenta soltar? Eu te pedi pra soltar? Falou. Não. Falei tenta. Não te falei solta. Eu não te pedi pra soltar. Solta. Tenta soltar. Mas tenta soltar não existe. A tentativa não existe. A Procura da Felicidade é um dos filmes dramáticos que mais gostei na minha vida. Dirigido pelo italiano Gabriele Muttino e estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Will Smith, o filme conta a história real de Christopher Paul Gardner, que passou por extremas dificuldades financeiras antes de se tornar milionário. A trama se passa na década de 80, em São Francisco, Estados Unidos. Chris trabalha como um vendedor de um aparelho médico, uma espécie de raio-x portátil. Ele investiu todo o dinheiro que possuía comprando um monte dessas máquinas que prometiam serem revolucionárias. O que ele não sabia na época era que o aparelho era considerado um luxo desnecessário para a maioria dos médicos, além de ser 2 vezes mais caro que o aparelho de raio-x comum. Chris precisava vender pelo menos um aparelho por mês para ajudar nas contas em casa. No entanto, fazia um bom tempo que ele não vendia algum. Consequentemente, isso levou ao término de seu casamento, com sua esposa indo trabalhar em outra cidade e deixando Chris para criar o filho sozinho. Um fato curioso é que no filme seu filho tem 5 anos, porém, Chris Gardner revelou em entrevista que na verdade seu filho tinha apenas 14 meses na época. But there was a major difference between the movie and reality. In the film, Jaden Smith plays my son as a 5-year-old. In reality, my son was 14 months old. He was still in diapers. Com o passar do tempo, sem a ajuda da esposa, as coisas foram piorando com o atraso do aluguel, da creche e até mesmo acumulando multas de estacionamento. Caso você não saiba, é motivo de prisão nos Estados Unidos. Mas foi durante toda essa dificuldade que ele encontrou uma luz no fim do túnel. Um estágio para trabalhar em uma corretora de ações que poderia mudar a sua vida, já que ele se destacava por ter inteligência acima da média e ser bom com números desde o colégio. Só que isso não ia ser nada fácil, pois o estágio durava 6 meses e ainda por cima não era remunerado. Ainda assim, ele aceita o estágio, mesmo sem nenhum apoio ou garantia de que iria conseguir aquela vaga. E depois de muitas dificuldades, e bota dificuldade nisso, ele finalmente consegue ser aprovado no exame e ter um ótimo trabalho. Alguns anos depois, ele fundou a sua própria empresa, a Gardner Rich. Com o expressivo crescimento do negócio, ele vendeu uma parte minoritária da empresa em 2006 por aproximadamente 300 milhões de dólares. E depois de assistir esse filme, uma pergunta veio na minha cabeça. Por que diabos esse cara não desistiu? Parece uma pergunta simples, mas não é, pois quando buscamos entender o motivo pelo qual Chris não desistiu do estágio e procurou um emprego normal, nós nos pegamos em uma espiral de dúvidas. Isso porque o nosso cérebro não está familiarizado com essa atitude por não ser uma coisa corriqueira em nossa vida. Afinal, ele tinha tudo para desistir. Ele não tinha um bom emprego, o casamento havia acabado, ele perdeu seu carro e teve que dormir em abrigos. E isso tudo com um bebê de 14 meses. Cara, eu sequer consigo imaginar o que ele passou. Seja sincero, você teria coragem de fazer o que esse cara fez? Talvez a sua resposta seja sim, mas eu te garanto que a maioria das pessoas não teria essa determinação. E é exatamente por isso que pessoas como Chris Gardner são tão raras no mundo. This is my second trip to South America in 4 days. Because I am committed to doing something. I'm committed to showing the whole world that you can do anything that I did and go further and higher. I am the CEO of happiness and I love my job. Chris Gardner é sim um exemplo a ser seguido pela sua determinação e coragem de não sucumbir a uma realidade pré-estabelecida. Mas para mim, o que fez com que Chris não desistisse foi simplesmente a exclusão da palavra tentar de seu vocabulário. Não exatamente da palavra, mas sim em tudo que ela representa e traz para a nossa vida. E só depois de fazer isso que sua determinação e coragem fez a diferença. Calma que eu vou te explicar. Acredito que a diferença entre as pessoas que conseguem algo extraordinário na vida para as que não conseguem seja apenas um modo de postura. Ao determinar um objetivo, a grande maioria das pessoas colocam primeiro as dificuldades à frente para depois decidirem se vão ou não ingressar em uma nova jornada.
Vamos supor que você decide começar um canal aqui no YouTube. Primeiro você pensa nas coisas que interferem diretamente nesse objetivo, como por exemplo a falta de tempo ou de equipamentos. E depois que você chega à conclusão óbvia que será difícil, afinal, como dizia o meu avô, não existe nada fácil nesse mundo, você simplesmente acrescenta a palavra tentar como uma muleta para o seu subconsciente usar futuramente, como uma desculpa para a frustração ao não conseguir realizar o objetivo. E aí vem aquela famosa expressão dos derrotados: "Ah, pelo menos eu tentei." Mas será que tentou mesmo? Essa palavra sequer representa algo na vida real, pois quando você vai ingressar em algo, só existe duas possibilidades: conseguir ou não conseguir. É simples assim, ou você vai ter um canal de sucesso no YouTube ou não. Você vai tirar uma carteira de motorista esse ano ou não. Você vai se tornar um grande chefe de cozinha renomado ou não vai. Entende como essa palavra tentar perde todo significado quando a colocamos à frente dos nossos sonhos? Assim como é mostrado aqui no filme, Chris Gardner não tentou ser corretor da bolsa. Ele correu atrás do seu sonho e foi ser corretor. Ele não deixou que todos os seus problemas o atrapalhassem, porque ele soube lidar com eles ao invés de usá-los como desculpa para desistir. Então, se você tem um sonho e logo de cara já pensa nas dificuldades, em seguida você irá usar a palavra tentar. Isso é um fato, mandando assim um sinal para o seu subconsciente de que você já sabe que não vai dar certo antes mesmo de começar. E isso é o que separa as pessoas comuns de pessoas como Chris Gardner. Para pensar, ele tinha todas as desculpas perfeitas para desistir e muito mais motivos do que muita gente por aí. Aposto que até mesmo de você que está vendo esse vídeo. Então qual é a sua desculpa para ter desistido do seu sonho? Falta de dinheiro, de tempo, de casa boa? Mano, o Chris literalmente dormiu em abrigos com um bebê de colo. Cara, eu vou te falar que esse filme aqui é um belo tapa na cara das pessoas que desistem de um sonho por pouca coisa, achando que as suas dificuldades são as únicas e gigantescas. Isso acontece porque nós temos uma crença enraizada de que sempre estamos sendo boicotados, seja pelo nosso país, governo, emprego, escola, algoritmo do YouTube. Aliás, esse canal aqui é um exemplo vivo do ensinamento que eu estou passando com esse vídeo, porque eu mesmo já havia tentado ter um canal de sucesso no YouTube por várias vezes. Eu tentava um nicho, fazia 2 ou 3 vídeos e parava porque davam poucas visualizações. Eu literalmente só estava tentando. Você consegue entender essa diferença? E esse canal aqui é o primeiro que eu realmente faço. Mesmo estando aqui falando para pouquíssimas pessoas, eu me preocupo com o roteiro, com as edições, com o áudio e, é claro, com o conteúdo. Enquanto eu tiver prazer em fazer isso aqui, eu vou continuar, mesmo que os vídeos tenham 3, 7 ou 10 visualizações, porque dessa vez eu escolhi fazer ao invés de tentar. Eu sou o Morfeu e vou ficando por aqui. Se você gostou do meu vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para receber mais vídeos. E comente aí embaixo qual é o seu sonho. Obrigado por assistir e até a próxima.